Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os temas dessa edição. Tecnologia brasileira chega à missão Artemis II e embarca com astronautas da NASA no voo ao redor da Lua. Troca de produto em loja física não é um direito garantido. A gente mostra o que vale e o que depende da política do estabelecimento. A alimentação também pode ser aprendizado. Em algumas escolas de São Paulo, o cardápio, a horta e a saúde entram juntos no processo de formação dos estudantes. No semiárido, sementes nativas ajudam a recuperar áreas degradadas e fortalecem a pesquisa sobre a caatinga. E no sul do Brasil, a pesca com botos ganha reconhecimento nacional como patrimônio cultural imaterial. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. Uma tecnologia desenvolvida no Brasil embarcou com os astronautas na missão da NASA. O dispositivo, criado por uma startup paulista, com apoio inicial do PIP-FAPESP, foi usado para monitorar sono, atividade física e exposição à luz durante o voo tripulado ao redor da Lua. O caso coloca a inovação nacional em um projeto espacial de escala global e também chama a atenção para aplicações da tecnologia aqui na Terra. A aproximação com a NASA começou em 2023, quando a agência passou a buscar um novo fornecedor para um estudo sobre saúde e prontidão da tripulação. A empresa brasileira entrou nesse processo, passou por testes científicos e de engenharia e pouco antes da decolagem da Artemis II recebeu a confirmação de que o equipamento seguiria a bordo com os astronautas. Inicialmente, eles fizeram uma compra pequena para 2 retores diferentes da NASA, um para a parte científica e um para a parte de engenharia. De lá para cá, a gente foi tendo diversas reuniões com eles, foi evoluindo o projeto, eles fazem uma série de testes, tanto na parte científica para validar se os dados vão ser úteis para eles e atendem o que eles precisam, quanto a parte de engenharia testando se o dispositivo está apto para voo e é seguro e confiável. Então, de lá para cá, a gente conversou com eles inúmeras vezes para entender o que estava acontecendo, como é que estavam indo os testes e avaliar o desempenho do dispositivo. No fim do ano passado, 2025, eles confirmaram pra gente que a princípio o dispositivo poderia ser usado no voo, mas não confirmaram que ele seria usado para o voo. E daí no dia da decolagem, dia 1º de abril, eles confirmaram pra gente que nosso dispositivo seria usado e que estava embarcado com os astronautas. O equipamento é um actígrafo de pulso. Ele parece um relógio, mas reúne sensores capazes de registrar movimento, luz e temperatura da pele. Esses dados ajudam a reconstruir padrões de sono e vigília, algo especificamente importante em missões espaciais, onde o ambiente pode desregular o relógio biológico e afetar o desempenho da tripulação. A própria agência FAPESP destaca que esse tipo de monitoramento interessa a NASA justamente por conta do impacto da luz e da privação de sono sobre a saúde e a operação no espaço. O Actilumos, que é esse actígrafo aqui, ele mede atividade, então sempre que eu me mexo ele marca essa movimentação. Ele mede a exposição à luz, então ele está medindo quanta luz eu estou recebendo nesse momento. Mede a temperatura da minha pele, que é um fator relevante também para as análises. E além disso ele tem um botão de evento que quando eu aperto aqui ele registra eventos que possam ser importantes de acordo com o uso que ele está tendo. Com esses sensores eu consigo fazer uma série de análises para inferir quando a pessoa estava acordada, dormindo. E daí a gente tem vários algoritmos diferentes que são ou desenvolvidos internamente ou que vieram da literatura para ajudar nessas análises. Antes de chegar a uma missão espacial, a tecnologia precisou vencer outra etapa, a industrialização. Segundo a empresa, esse processo exigiu investimento em moldes, eletrônica e moldagem. Foi aí que entrou o apoio do PIP-FAPESP, programa voltado para a inovação em pequenas empresas, que ajudou a acelerar a passagem do protótipo para um produto escalável. A gente começou desenvolvendo o protótipo, custeando com nossos próprios recursos, eu e meu sócio. O PIP foi muito importante para a gente na hora de industrializar isso, porque aí tem investimentos mais altos, então fabricação de molde, tanto para peças plásticas quanto metálicas, profissionalização do processo de montagem das placas, que é a eletrônica, que é o coração do produto, e aí seria um investimento mais alto e a gente conseguiu ser contemplado com esse PIP, o que ajudou muito a gente a conseguir dar essa acelerada inicial no processo, porque de outra forma teria sido um processo mais lento, né? A gente teria feito investimentos mais pontuais e trabalhando com isso ao longo do tempo. E o equipamento não está só no espaço. O dispositivo já é usado em outras frentes e hoje a startup exporta entre 200 e 300 unidades por mês
para mais de 40 países. Em terra, o dispositivo é usado principalmente para a parte de análise de sono e de ritmos. Então, a gente tem clientes que utilizam ele para medir iluminação de ambientes, em arquitetura ou ambientes hospitalares, para correlacionar a exposição à luz com recuperação dos pacientes. A gente tem estudos que medem a luz para fazer análises dentro de oftalmologia, com correlação com miopia. Então, tem diversas áreas diferentes. Hoje, esse dispositivo ele é vendido para o mundo inteiro. Então, a gente tem clientes América do Sul inteira, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, África. Toda a tecnologia desenvolvida nacionalmente, suporte dado por aqui também. A gente hoje em dia conta com um distribuidor na Europa, que ajuda a gente na parte de manutenção. E hoje em dia, essa é a estrutura que a gente tem para trabalhar. Do laboratório até o espaço, esse caso mostra como uma tecnologia nacional pode ganhar escala e aplicação em diferentes áreas. E o uso pela NASA funciona como uma vitrine para ampliar o alcance do dispositivo, que também pode ser usado em hospitais, centros de pesquisa e estudos sobre saúde e comportamento. E você já comprou um produto e depois ficou em dúvida se podia trocar? Muita gente não sabe, mas nem toda troca é garantida por lei. Em alguns casos, o consumidor tem esse direito assegurado, em outros, a troca depende da política da loja. O Procon São Paulo explica pra gente o que vale nessas situações. Comprou um produto e se arrependeu. Será que a empresa é obrigada a trocar? Será que o lojista é obrigado a trocar? O Código de Defesa do Consumidor fala a respeito de troca. O que ele diz? Ele diz o seguinte: comprou, eu me arrependi, posso trocar por cor, modelo, tamanho? Não, a loja não é obrigada a fazer a troca, porque é uma liberalidade nesse caso. Por exemplo, você já foi naquelas lojas em que existem uma placa colocando assim: não trocamos peças íntimas? Você já foi nesse tipo de loja. E quando um produto apresenta um defeito, um vício, o fornecedor é obrigado a realizar a troca? Nesse caso, o fornecedor tem 30 dias para realizar o conserto do produto, e se o produto não for consertado, o consumidor tem à sua disposição o direito de escolher a troca do produto por um novo ou cancelamento da compra. Mas, se o produto for uma geladeira, um produto essencial, o consumidor não precisa esperar os 30 dias para o conserto do produto e pode trocar de imediato, exigir do fornecedor essa troca. E quais são as orientações do Procon no caso de troca? Você deve observar o que o fornecedor, o lojista, exige para realizar essa troca. Muitos exigem que você guarde a nota fiscal, muitos exigem que o produto tenha etiqueta. Então, observe direito e pergunte ao lojista quais são as opções de troca e como realizá-la. Esse é o Procon São Paulo, há 50 anos defendendo o seu direito. No próximo bloco, a gente mostra como a escola pode ensinar além do conteúdo da lousa, inclusive na hora da refeição, porque o aprendizado também pode passar pelo prato. Na escola, a alimentação pode ir muito além da merenda. Em algumas experiências da Rede Municipal de São Paulo, o que vai para o prato também vira aprendizado. Entre cardápio, horta, convivência e saúde, estudantes são estimulados a entender que comer também faz parte da formação. A alimentação entra no projeto pedagógico, ela deixa de ser só rotina. Passa a ajudar a escola a discutir saúde, autonomia, repertório alimentar e até a relação das crianças com o próprio ato de comer. É nesse ponto que a refeição também ganha valor educativo. Então, nas escolas da nossa cidade, a alimentação escolar ela vem melhorando cada vez mais. Então, começou lá atrás, lá na década de 30, com um copo de leite, e hoje nós temos a comida que é preparada na escola. A ideia, então, é que a alimentação na escola, além de fornecer as necessidades, né, que precisa para o corpo, mas ela também é com ela que a gente se aprende. Então, a gente fala que ela é uma ferramenta pedagógica também. Esse aprendizado também passa por entender o ambiente alimentar em volta da criança.
O Guia Alimentar para a População Brasileira orienta a evitar ultraprocessados e valorizar alimentos in natura ou minimamente processados. Na escola, isso pode se transformar em conversa sobre preço, acesso, publicidade, rotulagem e escolhas alimentares no dia a dia. A gente sabe que as embalagens de ultraprocessados são feitas para nos enganar, com cores e personagens. No trabalho de vocês com as escolas, qual é a principal ferramenta para os jovens aprenderem a ler essas armadilhas e não serem manipulados pelo que vem na TV ou na internet? A gente precisa que o ambiente que as crianças estejam seja um ambiente saudável para ser possível fazer essa troca. O que a gente quer dizer com ambiente saudável? A comida de verdade, a comida boa para a gente, tem que estar com um preço bom, tem que estar perto da gente, tem que estar acessível. A gente tem que ter publicidade de alimentos corretas, que não enganem a gente sobre o que tem naquele alimento, rótulos adequados. A gente precisa, na verdade, de políticas públicas que apoiem as pessoas a fazer essa troca. Outra frente importante aparece no contato direto com a terra. Hortas, pomares e quintais comestíveis ajudam a criança a perceber de onde vem o alimento, como ele cresce e porque o cuidado com a natureza também faz parte da formação. Nesse processo, a escola vira espaço de observação e descoberta. Quando eu vim trabalhar na escola, eu percebi que a gente tinha algumas plantas, inclusive tóxicas, dentro da escola. Eu lembro de ter visto uma que era uma Comigo Ninguém Pode, e ela é uma planta altamente tóxica para a criança. E ela estava ali, disponível. E nessa idade, a criança, ela experimenta muito. Ela experimenta com as mãos, ela experimenta com a boca. Então, aí eu pensei num projeto que tudo na escola fosse de plantas, fosse de comer. E não só pelo fato de ser comer, porque é pedagógico também. Elas aprendem a cuidar, elas aprendem a plantar. Esse trabalho não termina no refeitório. Quando a escola amplia o repertório alimentar desde cedo, ela pode influenciar o que a criança aceita experimentar. A relação com as frutas, legumes e verduras e até a conversa em casa sobre comida. É uma mudança que começa pequena, mas pode ter efeito duradouro nos hábitos. A alimentação escolar pode influenciar os hábitos fora da escola, quando baseada na oferta de alimentos in natura e minimamente processados, por ampliar o repertório alimentar das crianças, incentivando a aceitação de novos alimentos como frutas, legumes, verduras e preparações mais saudáveis. A alimentação na infância, ela é importante porque a infância é uma fase de intenso crescimento físico e desenvolvimento cerebral. Portanto, uma alimentação adequada garante os nutrientes necessários para a formação de tecidos, fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de doenças. Daqui a pouco a gente vai para o semiárido para acompanhar o trabalho de uma rede de sementes nativas que ajudam a espalhar pesquisa ambiental e futuro para a Caatinga. No semiárido, recuperar a Caatinga também começa por algo pequeno, a semente. Na Universidade Federal do Vale do São Francisco, a rede Sementes do NEMA atua há 11 anos em 4 estados e alcança 151 municípios ligados ao projeto de integração do Rio São Francisco. O trabalho reúne coleta e distribuição de espécies nativas para pesquisa, produção de mudas e recuperação de áreas degradadas. O trabalho começa no campo, com sementes coletadas por trabalhadores rurais no entorno do projeto de integração do Rio São Francisco e segue até Petrolina, onde o material passa por triagem e seleção. A ação é realizada há mais de 10 anos e faz parte da rede de sementes do NEMA, da Univasf, voltada para a preservação de espécies nativas da Caatinga através de pesquisa, produção de mudas e recuperação de áreas degradadas. Aqui toda semente que chega, a gente é feito a triagem dessa semente, fazendo o beneficiamento, a separação do produto da semente
a que esteja com boa qualidade, né? A que está com péssima qualidade a gente já dispensa. Depois dessa primeira seleção, o material entra em uma etapa mais técnica. Cada lote é analisado para verificação e só depois disso as sementes seguem para armazenamento em condições controladas. As sementes elas vão chegar do beneficiamento e elas vão passar pelo processo de caracterização, onde a gente vai fazer algumas análises para ver a qualidade dessa semente. Então a gente vai fazer a germinação, vai fazer o peso de mil e também a umidade. Após isso, elas recebem ali uma etiquetinha desse número de lote, onde a gente tem toda a rastreabilidade de onde veio essa semente, né? Após isso, elas estão preparadas para serem armazenadas na nossa câmara fria, com toda a temperatura ideal, o controle ali da umidade. São cerca de 77 espécies que a gente tem, então uma diversidade bem grande. São todas da Caatinga. Esse cuidado, além de preservar o material, também ajuda a produzir conhecimento sobre um bioma que ainda tem muitas lacunas de pesquisa. A própria rede abastece estudos da universidade e mantém informações atualizadas sobre espécies nativas da Caatinga. A gente tem muitos dados sobre essas espécies, dados que a gente vai alimentando eles sempre, né? Então a gente mantém esse conhecimento sempre ativo. Isso é muito importante porque a gente está contribuindo também para o conhecimento das sementes da Caatinga, né? Além da pesquisa, a rede fortalece uma cadeia produtiva ligada à restauração ecológica. As sementes chegam a viveiros parceiros, viram mudas e ajudam a atender demandas de recuperação ambiental em diferentes áreas do semiárido. A gente estruturou uma rede de sementes para distribuição, para pulverizar sementes e apoiar o surgimento de viveiros e estabelecimento de novos e consolidar os viveiros que já existem, para que eles possam ter produção de mudas constante para novas demandas que poderiam surgir naquela região. Isso já faz praticamente 12 anos, já são mais de 70 viveiros, muitos pesquisadores. Então a rede surge para aumentar a cadeia produtiva da restauração, como a gente chama. Agora a gente fala de meio ambiente. A pesca colaborativa com os botos é uma prática tradicional em que pescadores artesanais e golfinhos trabalham juntos para capturar tainhos no sul do Brasil. Essa colaboração agora é patrimônio cultural imaterial do país. O reconhecimento foi feito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e valoriza essa relação única entre seres humanos e a vida marinha que já atravessa gerações. No litoral do sul do Brasil, uma cena se repete há décadas. Pescadores aguardam atentos na beira da água, enquanto logo à frente, botos nadam em círculos guiando cardumes de tainha. É nesse momento que acontece a parceria. Os botos sinalizam o instante certo para lançar as redes. E quando o pescador joga a tarrafa, os dois lados saem ganhando. Antes do boto chegar, o pessoal fica tudo aqui esperando, né? Cada um, na medida que vai chegando cedo, escolhe a primeira vaga, a segunda, a terceira. Então, dentro desse quadrante aqui, tem mais ou menos para 11 tarrafas cair. Na medida que o boto chega, todos eles correm para aquela posição. Essa interação rara entre humanos e animais marinhos acaba de ganhar reconhecimento nacional. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional declarou a pesca colaborativa com botos como um patrimônio cultural imaterial do Brasil. A decisão foi tomada durante uma reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e inscreve a prática no chamado Livro dos Saberes, que reúne conhecimento e tradições transmitidos de geração em geração. A tradição é especialmente forte em Laguna, no sul de Santa Catarina, conhecida como a capital nacional dos botos pescadores. Uma bagunça generalizada, né? Quem olha de longe é uma bagunça, mas é uma bagunça que todo mundo se entende. A pesca com botos acontece em poucos lugares do planeta. Entre eles estão a foz do rio Tamandaí, no Rio Grande do Sul, e o complexo lagunar de Laguna, em Santa Catarina. Reconhecer a pesca colaborativa como um patrimônio cultural é também um passo para proteger essa relação única entre pessoas e natureza. Uma parceria construída ao longo do tempo, em que tradição, respeito e sobrevivência caminham juntos nas águas do sul do país. Esse reconhecimento também ajuda a lembrar que a gente também faz parte da natureza, né? E preservar essa relação é cuidar das tradições e valorizar o meio ambiente.
E assim a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando os nossos conteúdos, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com.br. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.